Olá pessoas, meu nome é Felipe Ojeda, bem-vindos ao canal Bitcoin Liberdade. Bom, tem algo de podre no reino da Dinamarca. Roda a vinheta. Bom, todos vocês sabem o meu posicionamento sobre a candidatura do Paulo Cogos, sobre a campanha política que ele vem fazendo, sobre utilizar a verba eleitoral. E muitas pessoas comentaram comigo, assim, sobre um viés não ético. Então eu pensei em fazer um vídeo, né, ignorando completamente a ética libertária. A ideia não é tratar desse assunto de forma ética, ou seja, tratar como se fosse um não libertário ali, tá? Porque na prática vocês estão certos, né? Collor já deu mais de uma declaração dizendo que não segue a ética libertária, que não defende a ética libertária, que, segundo ele, serve para forrar um chiqueiro. Então não tem muito sentido, realmente não tem muito sentido em tratá-lo como um libertário. E um libertário, a definição básica de libertário é uma pessoa que segue uma ética libertária. Então, vamos lá. Eu quero falar de algumas obras de literatura e de um artigo técnico do, acho que é Alfonso Guerra. Tem no Instituto Hofbauer, tá? O nome do artigo é Gradualismo, o cavalo de Troia de cristal. Naquele artigo ele fala, né, basicamente do que eu vou falar nesse vídeo, que seria o grande problema do gradualismo é que ele não pode ser transparente com sua proposta. Em um país democrático como o Brasil, qualquer candidato que tenha uma proposta, uma ideia, um projeto antidemocrático, ele teria sua candidatura impugnada por qualquer outro candidato, e mesmo se eleito, ele poderia perder o mandato a qualquer momento, né, porque a Constituição consagra a democracia, e qualquer projeto antidemocrático é considerado politicamente nulo nesse cenário. Recomendo o artigo, tá? Mesmo para quem entender tudo que eu falo desse vídeo, recomendo que vocês leiam o artigo mesmo assim, é um artigo excelente. Vou deixar o link aqui na descrição. Mas eu quero falar de algumas passagens literárias que são muito interessantes sobre isso mesmo. Primeiro, uma passagem um pouco mais recente, no último século, o Papillon. O Papillon era um preso em uma prisão de segurança máxima. E para que os carcereiros, o pessoal da diretoria dessa prisão prestassem menos atenção nele e na possibilidade dele fugir, inclusive a história, tem um filme do Papillon também que é excelente, lá dos anos 70 mais ou menos, mas a estratégia dele é se passar por louco. Então ele começa a comer baratas, ele começa a fazer coisas absurdas, e aí os funcionários vão cada vez menos, né, os funcionários dessa prisão, prestar atenção no comportamento dele, prestar atenção enquanto ele se prepara para uma fuga. E, bom, o grande enredo, né, dessa história é a fuga de Papillon, ali de Guantánamo, né, aquela prisão de segurança máxima famosíssima e tudo mais. Boa parte dessa história é baseada em fatos reais. É um filme muito antigo, muitos de vocês não vão querer ver. Eu sei, hoje as pessoas não gostam de filmes antigos, né? Mas recomendo para quem tiver interesse nesse assunto, porque é muito legal. A atuação é brilhante e é chocante ver a pessoa se deteriorando intelectualmente ali na frente de todos os outros presos e dos carcereiros, né, de forma que ele passa a ser tratado simplesmente como um louco e, na verdade, ele está completamente são. Né? Isso é uma estratégia que, por sinal, no filme, na história, é brilhante. Mas tudo bem, tudo isso são meras passagens, nada disso é algo mais concreto ou clássico dentro da filosofia, então vamos falar um pouquinho de Hamlet. Não vou fazer um vídeo sobre toda a história de Hamlet, é a obra mais profunda, talvez, ali, de Shakespeare.
escrita ali no século XVI. É algo... século XV ou XVI? Acho que é o XVI. É algo, assim, muito legal, é uma tragédia, tem muitos aspectos, tem muitas interpretações, inclusive a passagem que eu vou citar agora de Hamlet, ela tem várias interpretações também. Mas eu vou dar um resumo bem básico até essa passagem, o que vai dali pra frente não interessa para este vídeo. Se vocês tiverem muito interesse, vocês podem comprar o livro, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição também. Ou assistir um vídeo no canal da Debs, do Labocos, tem um vídeo sobre Hamlet muito interessante. E para mim o vídeo mais completo sobre Hamlet, que conta muita coisa da história, é o vídeo da... Ixi, perdi o nome agora. Feltrin, Tatiana Feltrin, acho que é isso. Mas eu vou deixar o link aqui na descrição também. Mas vamos ao que eu quero falar nesse vídeo, né? Hamlet era o príncipe da Noruega, aliás, príncipe da Dinamarca. O pai dele também, Hamlet, morreu. E a mãe dele, né, deixa eu pegar o nome aqui. A Gertrudes, ela se casa com Cláudio, que era o irmão do pai do Hamlet, o irmão do Hamlet rei. E um dia, num sonho, Hamlet encontra o fantasma de seu pai, que conta pra ele que quem matou ele foi o Cláudio, que era seu irmão. E Hamlet fica atordoado com essa situação e passa a se fingir de louco. Por quê? Porque ele queria ser o máximo inofensivo possível, né, para as pretensões de Cláudio, para que Cláudio não o matasse. Afinal, o rei podia literalmente tudo, né? E da mesma forma que Cláudio matou o Hamlet pai e consagrou a história de que ele teria sido picado por uma serpente, e quando ele matou por envenenamento, ele poderia fazer isso novamente com o Hamlet filho, que ninguém contestaria, ninguém iria fazer um exame para descobrir a real causa da morte, nem nada do tipo. E assim vai, ele literalmente enlouquece, todo mundo faz suposições sobre isso. Ofélia, que era sua amada, porque ele era apaixonado, mas que não era uma pessoa da realeza, então eles tinham uma grande barreira ali para esse relacionamento, começa a se culpar por isso, e tem várias coisas que acontecem, é uma tragédia mesmo, ao estilo daquelas tragédias gregas, então tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tem até gente que fala que Hamlet tem inspirações ali em Édipo, em uma possível interesse amoroso dele com sua mãe, coisas do tipo. Mas o que eu quero focar aqui é nessa microestratégia dentro da narrativa ali do Hamlet, de se fingir de louco por um tempo, que na verdade ele usa o termo inofensivo também, que seria não atrapalhar o rei, não entrar no caminho do rei, até que ele tivesse uma forma muito clara de comunicar, né, a crueldade de Cláudio em ter matado o próprio irmão, e ele cria jargões do tipo algo de podre no reino da Dinamarca, até que um dia o Hamlet ele encomenda uma peça de teatro que seria encenada ali na cidade, e nessa peça ele pede algumas alterações ali no roteiro para que tivesse cenas de um rei sendo morto pelo seu irmão, que casaria com a esposa desse irmão, que tomaria o lugar do rei original. E qual a pretensão de Hamlet com essa peça, né? A pretensão não é apenas expor a situação. A pretensão dele é flagrar o tio reagindo a isto, né? Então ele iria prestar atenção nas reações do tio, para buscar assim uma confirmação daquela história que o fantasma ele contou num sonho, né? Em tese, ele poderia estar simplesmente enlouquecendo, e ele não queria agir com base simplesmente nessas impressões. A peça acontece, o tio se confessa depois, Hamlet flagra a cena da confissão, ele se confessa numa igreja, numa confissão para o padre, não é nada assim em público, mas bom, não é o que eu quero falar dessa história. O que eu quero falar dessa história é dessa estratégia, tá? O Estado é um Leviatã.
né? Cogos diz que vai pegar 50 mil reais do fundo eleitoral e pretende pegar muito mais para enfrentar o Estado, Elon Musk, Bill Gates. Que loucura, né? Talvez ele já esteja até se fazendo de louco. Suponhamos, né, que ele consiga de alguma forma atingir minimamente essas pessoas. Com 50 mil reais ele não vai conseguir fazer nada. O que me preocupa é que, apesar de dizer que sua estratégia seria sobre diminuir o Estado, atacar o Estado, usar o dinheiro do Estado contra o Estado, logo no primeiro vídeo de campanha, ele perde tempo atacando libertários. Atacando libertários que são contra essa candidatura. Então ele usa o dinheiro roubado da população, que lhe é entregue via esse fundo eleitoral, né? E se dizendo libertário, dizendo que ele iria atacar o Estado, a última coisa que eu esperaria é que ele realmente atacasse os libertários logo em seu primeiro discurso. Isso, pra mim, não faz sentido nenhum, isso é patético. E ele segue. Né? Ele segue com sua estratégia de atacar libertários, de pedir votos com base em emoções, em medos, e dizer que ele precisa entrar na máquina pública para enxugar o Estado, para aumentar a privatização, para aumentar o poder da polícia. Absurdos que não tem nada a ver com o libertarianismo, e vocês têm razão quando dizem que eu estou errado em analisar sobre um prisma ético. Não há prisma ético, né? Há um prisma de uma pessoa morrendo de medo de que a esquerda volte, e o que eu até concordo com ele, eu também tenho medo de um possível governo de esquerda, e achando que ele pode se beneficiar dessa situação sendo eleito, participando da divisão do roubo, coisas do tipo, algo que de fato não tem qualquer ligação com o libertarianismo. E veja bem, para um libertário pouco importa o discurso, tá? Ou pouco deveria importar o discurso. Não é o fato de você concordar ou não com o discurso que faz com que utilizar verba eleitoral seja certo ou errado, a candidatura seja certa ou errada, uma possível eleição e um mandato político seja certo ou errado. Na verdade, não tem qualquer ligação com o discurso. Estamos falando de ações, estamos falando de consequências de ações e de ações feitas por uma abstração social chamada Estado, com ou não a participação de pessoas que se dizem libertárias. Agora vamos lá. Por que isso não dá certo no Brasil? Como eu falei, a nossa Constituição consagra a democracia. Né? Então qualquer candidatura, qualquer candidato, qualquer político que tenha um viés antidemocrático terá sua impugnação apresentada, será afastado, terá seu mandato cassado. Não é algo como, por exemplo, nos Estados Unidos, nos cantões ali na Suíça, várias regiões que o gestor eleito teria alguma autonomia. Então ele poderia, por exemplo, atuar em defesa da secessão. Ele poderia ter uma série de atuações antidemocráticas, poderia diminuir, por exemplo, a fiscalização sobre sonegadores, teria uma esfera de atuação como um intermediário e jamais como um fim, jamais como a única estratégia libertária, mas uma pessoa que diminuiria as consequências de agressões do Estado. No Brasil isso é impossível. Tá? No Brasil, ou você tem uma maioria na Câmara, uma maioria no Senado e um presidente a favor dessas ideias, ou nada vai passar, porque qualquer um desses três pontos pode barrar qualquer projeto de lei, qualquer coisa que fosse acontecer, e ainda assim tem o STF para decidir tudo, que é quem realmente manda, né, nessa jossa. Então, é uma estratégia que tende ao fracasso. E aí muita gente também me falou da questão da verba eleitoral, que, bom, se o Cogos não pegar, um socialista vai pegar, ou sei lá quem vai pegar. Concordo que qualquer pessoa poderia pegar, né? Qualquer candidato poderia pegar essa verba eleitoral. O que me assusta é um candidato que se diz libertário fazendo uso disso. Então,
É mais uma vez algo que eu falava sobre o prisma ético, tá? E, bom, existem várias formas de gastar esse dinheiro eleitoral. Ele poderia dar um churrascão, ele poderia, sei lá, contratar um show do Rick Renner, ele poderia doar para a igreja, ele poderia comprar cobertor para distribuir para os mendigos. Existem várias formas de reingressar com esse dinheiro no mercado. E a forma mais vil, né, seria investir em campanha eleitoral mesmo, investir na produção de vídeos, investir em gráfica, tudo isso são cartas marcadas dentro do processo eleitoral, são empresas que já prestam serviço só para isso, e é um dinheiro que acaba ficando ali, só na política mesmo. Então, líderes de partidos recebem rachadinhas ali com base nessas empresas, os candidatos são obrigados a contratar as empresas vinculadas ao partido. É um dinheiro totalmente sujo, tá? Então, em uma análise ética, já era errado por outro motivo que eu já expliquei no vídeo anterior. Em uma análise moral, neste vídeo eu trago essa análise moral, é errado, porque é um dinheiro que não volta para o mercado. Então, sei lá, ele poderia alugar um caminhão e levar a galera para comer feijão na praia. Poderia fazer qualquer coisa com esse dinheiro, sinceramente. Ainda seria um dinheiro roubado, mas já não estamos falando de um libertário, então isso pouco importa. Mas seria um dinheiro voltando para o mercado de alguma forma. Agora, contratando gráficas, agências de publicidade ligadas aos partidos, fazendo todo o trabalho eleitoral, tudo que ele faz é devolver esse dinheiro que já foi roubado do mercado para os meandres ali, aquelas empresas que orbitam os partidos, para que isso se torne política. E aí é um dinheiro mal investido. E aí tá a resposta daquilo que eu falo no final do vídeo anterior, do porquê que ele não põe o dinheiro do bolso dele. Porque falta de dinheiro não é. O Cogos, ele tá longe de uma situação de fome. Ele não é uma pessoa que anda de ônibus, come marmita, que acorda às 5 da manhã para ir trabalhar. Não, ele tá longe de uma situação dessas. Então por que ele não põe o dinheiro do bolso dele? Porque é uma aventura. É simplesmente uma aventura. Se der certo, deu. Vai ganhar um bom dinheiro com isso. Se não der certo, paciência, pelo menos não perdeu dinheiro. Talvez tenha perdido tempo. Talvez tenha perdido muita moral, tá? Principalmente no meio libertário, com esses ataques idiotas que ele vem fazendo. Eu espero, de bom coração, que vocês não estiquem um tapete vermelho quando ele resolver voltar a ser libertário, porque vai acontecer. Depende de uma possível eleição dele ou não também. Mas no futuro, em pouco tempo, ele volta a ser libertário, como aconteceu em 2018, como aconteceu várias vezes. E espero que vocês não fiquem aplaudindo esse palhaço, né, esse bobo da corte, que utilizou o apoio de libertários como a Camila Vargas, como Alexandre Porto, para alçar essa candidatura. E assim, com todo o apoio que essas pessoas tiveram para o seu projeto, Nossas Vidas de Volta, tantas vezes ele me convocou, eu nunca fui porque eu não acreditava no projeto, mas com todo o apoio que ele teve, ele conseguiu dar uma facada nas costas de todos os amigos, de todo mundo que lhe apoiou, de todo mundo que lhe ajudou de alguma forma, para virar mais um político bolsonarista, mais um surfista de onda, mais uma pessoa para ficar vivendo de renda em cima do dinheiro roubado das pessoas. Mais um parasita. Bom, por esse vídeo é isso. Se você gostou, deixa o like, compartilha este vídeo. Se quiser fazer doações ao canal Bitcoin Light Network, Bitcoin, tem outras formas de ajudar no canal aqui na descrição. E por hoje é só. Valeu!